Olá, caçadores de história, tudo bem com vocês? Acabei de capturar um capítulo incrível desse duelo amoroso. Está imperdível, repleto de exploração e segundas intenções. E na primeira cena damos de cara com a nossa gravidíssima linda dragonesa explorando o nosso querido protagonista de todas as maneiras possíveis. Deitada no sofá, ela simplesmente dá o comando e ele obedece tudinho o que ela pede imediatamente. Estou com sede. Ele corre com um copo de água e canudinho ainda. Ai, tô com fome. E lá vem nosso protagonista com uma bandeja recheada de guloseimas para ela. Ai, minhas pernas, não estou aguentando de dor. E lá está o nosso protagonista fazendo massagem para a nossa dragonesa. E a todos os comandos ele simplesmente responde: já vou, aqui está a comida. Nossa, por favor, tenha calma. E finalmente ele consegue ficar sentado ao lado dela fazendo a massagem nos pés. Ela o observa com um olhar até carinhoso, mas um pensamento nada comum. Ela pensa o seguinte: ainda bem que estou grávida. Assim, este cara aceita todas as minhas ordens de boa vontade. Acariciando a barriga, ela diz para o nosso protagonista: ai, nem sei com quem esse pequeno vai se parecer quando nascer. Imediatamente, sem pestanejar e nem pensar duas vezes, nosso protagonista aponta o polegar para ele mesmo e diz: ha, com certeza ele vai puxar mais a mim. Com uma cara de quem não gostou muito do comentário, é claro que nossa dragonesa já pergunta: matador de dragões, de onde você tirou tanta confiança? E é claro que a imaginação fértil do nosso protagonista já faz ele delirar. Ele se imagina de braços abertos com as duas filhas diante dele e diz: a Noa e a Murin me deram essa confiança, sem dúvida nenhuma. O cabelo das duas é igual ao meu. A cor principal é o preto, não é? A cor dominante. Com uma calma e um ar superior, nossa querida dragonesa responde: bom, mas elas têm cauda, então é claro que puxaram a mim. Tentando provar que ele está ganhando, nosso protagonista diz: o elemento original da Noa é o mesmo que o meu. Na verdade, ambas são raio, não é? Para continuar a provocação, com um sorriso no rosto e uma carinha de contentamento, nossa querida dragonesa diz: você tem razão, mas ainda assim elas têm cauda, não é? Com um sorriso no rosto, segurando a cauda, quase que esfregando na cara do nosso protagonista, faz ele refletir da seguinte maneira: a cauda é a diferença mais óbvia entre humanos e dragões. Não importa quantas provas eu apresente, nada supera o argumento da cauda. E o pensamento do nosso querido protagonista é interrompido com uma pergunta curiosa da nossa querida dragonesa. Ela diz: o que foi? Ainda quer debater alguma coisa? Com uma cara de quem aceita a derrota temporária, nosso protagonista se abaixa e vai direto para a barriga da nossa dragonesa. Fazendo um carinho com uma cara mais fofa do mundo, ele diz: meu bem, quando você nascer, nada de vir com caudas, ouviu? Bom, todo mundo aqui sabe que cutucar a onça com vara curta é um perigo. Agora você imagina o tamanho do perigo? Cutucar a barriga de uma dragonesa grávida. Nossa dragonesa não pensa duas vezes. Ela voa para cima do nosso protagonista com unhas e dentes, gritando: que besteira é essa que você está falando pro bebê dentro da minha barriga? Caindo no chão, o nosso protagonista grita: ai, bebê, olha isso, a mamãe tá me batendo. Não aprende com ela não, tá? Depois de conseguir fugir das garras da nossa dragonesa, nosso protagonista se reserva no quarto e começa a ler vários livros sobre gestação. Ele para de ler um dos livros que está na sua mão e diz o seguinte: quando a Rosby estava grávida da primeira vez, as primeiras filhas, eu ainda estava em coma. Todo o processo seguiu os métodos de uma gestação da raça dos dragões. Então, é normal que as crianças tenham puxado mais para o lado dragônico. O que eu posso fazer para que este bebê, que ainda está na barriga dela, possa puxar mais para o lado humano? Esgotado, ele se deita, coloca o livro sobre o próprio rosto e pensa: se a partir de agora
o bebê souber mais da essência e da cultura humana, isso, talvez, quando nascer, acabe se parecendo mais com o humano. E a imaginação fértil do nosso querido protagonista vai a 1000 por hora. Logo, ele se imagina dentro de sua armadura, gigantesco, imponente, olhando de canto de olho para a nossa querida dragonesa, lá embaixo, pequena, bem diminuída diante dele. E ele pensa da seguinte maneira neste momento: bom, se esta criança nascer com um aspecto mais humano, isso é simplesmente uma forma de um pai buscar reconhecimento dentro da família. Determinado, ele se levanta dizendo a si mesmo: então, mãos à obra, mesmo ela estando grávida de menos de 2 meses. Eu tenho que ser rápido. É melhor colocar o plano de educação pré-natal humana em prática o quanto antes. Ele começa a vasculhar o seu quarto perguntando a si mesmo: ai, onde foi? Onde foi parar aquela coisa que eu comprei na Cidade Celestial? Onde é que está? Eu lembro de ter colocado em algum lugar. E de repente ele encontra e diz: achei, é isso aqui. E se trata, meus amigos, de uma pedra de gravação portátil, compacta, capaz de registrar sons. Esta é a arma que o nosso querido protagonista vai usar para fazer o seu plano de educação pré-natal humana. E uma belíssima noite surge sobre o castelo do dragão prateado. E na madrugada, o nosso querido protagonista invade o quarto da nossa querida dragonesa, que está lá, deitada, dormindo, vulnerável e inocente. A sombra do nosso protagonista se aproxima da cama, sem a nossa dragonesa fazer ideia do que ele vai aprontar neste momento. Com um sorriso maldoso, ele observa ela dormindo. Ele se aproxima do rosto dela e diz ao seu pé de ouvido: ei, Rosben, acorda, é urgente. E nada, nossa dragonesa está em um sono profundo. E ele pensa o seguinte: ótimo, a quantidade do sono de grávida é o bastante. É mesmo muito bom saber que ela está dormindo assim. Desta maneira, nem preciso me preocupar em acordá-la. Ele pega a pedra de gravação e começa a dizer: dizem que há muito tempo mesmo, em um distante continente no oeste, nasceu uma raça sábia, corajosa, que se autodenominava humanidade. Apoiado na ponta da cama, com um sorriso de satisfação imenso, ele continua falando com o bebê. Os bebês humanos são a raça número 1 do mundo. Trate de puxar mais para o lado humano, entendeu? E o dia já está amanhecendo e o nosso querido protagonista continua conversando com o seu bebê. Os humanos são uma raça grandiosa, uma raça valente, são resistentes, jamais desistem e lutam eternamente por um amanhã melhor. Ele pega a pedra de gravação e pensa: a quantidade de gravação desta pedra é mesmo ótima. Dá para gravar mais livros para o bebê ouvir depois. Nossa querida dragonesa continua com o seu sono inocente e puro, sem ter a menor ideia do que o nosso querido protagonista está fazendo com ela. Bom, pessoal, se a gente lembrar o que ela já fez para ele enquanto ele dorme, até que ele está sendo bem fofo. Com a mão no peito e o outro braço erguido, ele diz: agora o papai vai recitar um poema para você. E o título é: A Grandeza da Humanidade Dispensa Palavras. Enquanto o sol surge, iluminando as paredes do Castelo do Dragão Prateado, nosso protagonista continua firme e forte, recitando o seu poema. Ah, a humanidade, como você é grandiosa! O sol brilhante nasce no leste. O seu esplendor desperta aquele povo firme e corajoso. Ah, todo dragão será derrotado pela humanidade. A grandeza da humanidade e dos seres humanos dispensam palavras. E na próxima cena, vemos a nossa querida gravidíssima tomando café da manhã, nada feliz.
Com a mão na cabeça, revoltada, ela diz: Ai, eu ontem à noite, essa noite, com a cara mais animada do mundo, como se tivesse dormido o sono dos justos e um belíssimo sorriso no rosto, o nosso querido protagonista pergunta: ontem à noite? O que teve ontem à noite? Você não dormiu bem? Enquanto ele espera a resposta da nossa gravidíssima dragonesa, ele pensa: de manhã eu voltei para a varanda antes da Rosby acordar. Posso ter certeza de que ela não me viu e de que ela não descobriu nada. Com a mão na boca, como se fosse vomitar, e impressionada, sentindo nojo e ao mesmo tempo chocada, ela diz: eu tive um pesadelo. Sonhei que eu virei uma humana. E ainda por cima, ficava exaltando a grandeza da humanidade. Nossa, foi assustador demais. Enquanto ela fala, o nosso protagonista, com um suor no rosto, dá um sorriso de contentação, meio que escondido, mas com um olhar de quem estava adorando tudo que aconteceu com a nossa querida gravidíssima dragonesa. Quando ela termina de contar sobre o pesadelo terrível que teve, como se estivesse em prece, ela coloca as mãozinhas olhando para cima e diz: que o Deus do dragão nos proteja de todo esse mal. Amém. Enquanto ela faz a sua prece fervorosa, nosso caçador de dragão pensa o seguinte: ainda não dá para saber se a educação pré-natal humana funciona com o bebê, mas em você parece que está funcionando muito bem. Neste caso, vou me esforçar até conseguir converter o quanto antes. Vai dar tudo certo. Nesta gestação vai nascer um humano. Sem a nossa dragonesa perceber, ele ainda dá um soquinho na mão com a certeza de que os planos dele vai dar tudo certo. Irritada com tudo que ela passou durante a noite, ela pergunta: mudando de assunto, o que você pretende ensinar para Moon hoje? Cheio de graça e delicadeza, nosso querido caçador de dragão responde: magia básica de fogo. É claro que ele sabe muito bem que neste momento ele não deve provocar a nossa querida gravidíssima dragonesa, porque ela pode cuspir fogo nele por absolutamente nada. Imagine se ele der um motivo. A resposta do nosso protagonista deixa a nossa dragonesa um pouco menos aborrecida. E ela diz: certo, primeiro ensine ela como controlar as mudanças da forma do elemento fogo. Enquanto ao fogo dragônico, daqui a alguns dias eu mesmo ensino. Antes que o humor da nossa querida dragonesa mudasse, nosso protagonista levanta imediatamente da mesa dizendo: entendido, então vou procurá-la agora mesmo. Coma tudo e coma com calma. Assim que o nosso caçador sai da mesa de jantar, a nossa querida dragonesa, com uma carinha enjoada, diz: perdi a vontade de comer. Pode retirar tudo da minha frente, por favor? E a criada ao seu lado responde imediatamente: sim, majestade. Assim que ela fica sozinha, ela começa a acariciar a barriga, dizendo: ufa, meu bebê, a mamãe vai ter que passar tantas coisas por causa de você. Bom, vamos transferir um pouquinho pro papai? Vamos transferir um pouquinho deste sofrimento para ele? Tenho certeza que ele não vai se importar. Pessoal, será que é possível? Enquanto ela faz planos para tirar a paz do nosso protagonista com a gestação, ele está lá fora, feliz da vida, ensinando Moon a usar o seu poder do fogo, sem ter a menor ideia que a sua paz possa estar ameaçada. Será que é possível que a nossa dragonesa possa transferir o sofrimento da gestação para o nosso querido caçador e ele sentir de verdade as coisas que ela sente? Isso seria incrível, né? Mas a gente só vai ter a resposta desta pergunta no próximo capítulo, porque infelizmente este capítulo termina aqui. E para deixar a nossa ansiedade ainda maior, nas cenas do próximo capítulo temos o nosso protagonista olhando
olhando a noite magnífica, dizendo a si mesmo: já está na hora de colocar o plano em prática. E na cena seguinte, temos a nossa querida dragonesa gravidíssima andando no corredor do castelo pensando: vou direto perguntando o que ele realmente sente. Qual será a pergunta que ela vai fazer, pessoal? Espero que a resposta não coloque o nosso protagonista em perigo. Até a próxima história e um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada!